Oi, eu sou o Renan Oliveira e a gente está começando hoje uma sequência de vídeos em comemoração ao mês do orgulho LGBT. Hoje eu tô aqui com o William, que é o nosso colunista advogado, e a gente vai tratar um pouquinho sobre as conquistas que nós tivemos graças ao STF. Olá galera, eu sou o William Augusto, eu sou advogado, especialista em direito extrajudicial e notarial, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão de STF, leis, LGBTs, e a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, você pode estar se perguntando por que tá cada um na sua casa, a gente tá respeitando aí a questão do isolamento social para tentar barrar o coronavírus, né? A gente não quer ser que nem os irresponsáveis aí que votaram num certo presidente. E o Will vai explicar aqui pra gente um pouquinho da nossa conquista mais antiga graças ao STF, que pelo que eu me lembro é o casamento LGBT. Will, fala pra gente como que se deu, né, na verdade, essa questão da votação, por que eles decidiram votar sobre isso, e qual que é a principal diferença do STF, que é a nossa esfera jurídica, né, ter decidido sobre isso ao invés do nosso Congresso ter decidido sobre isso fazendo uma lei. Então, galera, para quem não sabe, dentro do nosso país nós temos 3 poderes que regem a nossa democracia. Escutou, senhor presidente? 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Aqui que serve o judiciário? Para corrigir os erros do legislativo e do executivo. Então, dentro do judiciário, a gente tem essa função natural de corrigir os erros e exacerbações que os outros 2 poderes cometem. Então, a gente tinha uma deficiência legislativa. Então, imagina que o nosso poder legislativo estava doente. O judiciário foi lá e consertou ele. Com o quê? Com uma decisão em prol dos LGBTs, fazendo com que eles possam se casar, ter um casamento na esfera civil, tendo todas as legislações ao seu favor e também fazendo com que a gente tenha os direitos, assim como todas as pessoas heterossexuais já têm. Direito à herança, enfim, vários direitos que a gente possui na nossa sociedade civil. E por que a gente teve, então, uma decisão? Porque a gente não tinha uma lei, né? E se a gente não tem uma lei, qual é o outro recurso que a gente pode ter dentro do nosso Brasil, né, que nos garanta direitos? Decisões judiciais. É o que manda dentro do nosso ordenamento, dentro da nossa Constituição. E o STF é o guarda, é o guardador, é o guarda-costas da nossa Constituição Federal. Tudo que tá nela é guardada, é simbolizada por ele. E se eles, verificando essa ausência legislativa da inexistência do casamento LGBT e de frente com uma ação que necessitava disso, eles julgaram a favor dos LGBTs a possibilidade de haver esse casamento, sem possibilidades de edições de leis futuras que inviabilizem essa união. Então, por exemplo, se eu fizer uma lei hoje em dia, gays não podem mais casar no Brasil, ela já vai nascer eivada de inconstitucionalidade. Então ela não vai ter validade dentro do nosso ordenamento jurídico, porque a maior corte do nosso país já decidiu que as bichas podem tudo se casar. Então, trazendo até um pouco para nossa realidade, para as bichas que assistem RuPaul, é como se a gente não conseguisse tirar a coroa, por exemplo, da Alaska em All Star, mesmo que algumas pessoas achem que ela não mereça a coroa. É isso que você tá dizendo? Exatamente, exatamente. Tá, mas me tira uma dúvida, você falou um pouquinho sobre a Constituição. Na nossa Constituição, que foi feita lá em 1988, que foi quando eu nasci, já tá bem senhora, bem kakura a nossa Constituição, lá diz que casamento é entre homem e mulher, por isso, inclusive, que tem alguns religiosos, algumas pessoas que batem nessa tecla, que não, gay não pode casar, porque na Constituição, além da Bíblia, né, que eles usam bastante, na Constituição eles dizem que está lá que só homem e mulher que faz o casamento. Com esse reconhecimento do STF, isso não vai de encontro ao que já está na Constituição? Esse é o argumento fundamentalista, né? Esse é o argumento da extrema direita. Só que eles não conhecem como o sistema funciona. Para você casar no Brasil, você precisa fazer o quê? Você precisa ir num cartório de registro civil. O cartório de registro civil obedece, além da Constituição, diversas outras leis infraconstitucionais, e aí entram, inclusive, a decisão do nosso STF, que mandam, que ordenam que eles façam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sob pena de punição. Eles têm que obrigatoriamente respeitar essas leis e fazer com que estas também aconteçam dentro do nosso ordenamento. Entendi, amiga. Só tira uma dúvida da amiga aqui meio burra que não entende esses termos jurídicos. O que é infraconstitucional? O que está abaixo da Constituição. Todas as leis do país, todas, estão abaixo da Constituição. Existe uma pirâmide de leis, que é a Constituição Federal, leis, decretos, e aí vai caindo, entendeu?
Vamos partir então para outra questão que ainda está infracasamento, pelo que você me explicou agora, mas é a questão do direito à herança, porque quando a gente teve o direito ao casamento, na verdade, a princípio a gente não tinha direito a se casar, a gente só tinha direito à união estável, né? Explica pra gente a diferença disso, do casamento e da união estável, e eu queria que você falasse um pouquinho também do direito à herança, que o pessoal da STF também falou que nós, pessoas do mesmo sexo que se casem, tenham esse direito. Esse é um assunto bem contraditório, bem controverso. A diferença entre casamento e união estável, tá? Hoje em dia, as leis caminham para que ambos sejam praticamente a mesma coisa. A diferença é que, geralmente, no contrato de união estável, você pactua o que você quer e o que você não quer que se comunique, que aconteça dentro desse casamento. E também, dentro do casamento, é muito mais fácil você comprovar a situação civil dessa união matrimonial, tanto para fins de morte, quanto para fins de herança, para fins de pensões e tudo mais. Dentro da nossa esfera LGBT, a gente tem esse direito agora à herança, a bens, a pensões, desde a decisão do STF. Na verdade, a gente já tinha esse direito antes, porque muita gente conseguia provar na justiça, depois de anos e anos de tramitação, que o Joãozinho era marido do Daniel e eles viviam uma união ali e eles podiam, de fato, ter ali o direito à herança, à pensão por morte e coisas do tipo, né? Coisas que muitas famílias, inclusive antigamente, cortavam, excluíam o cônjuge. A gente tem casos de que cônjuges foram proibidos até mesmo de ir no velório, né, de pessoas. Ai, que horror. É muito, muito complicado. Mas, hoje em dia, a gente tem esse direito sim. Inclusive, se você mora com uma pessoa hoje, há mais de 6 meses, dentro do mesmo residência, trocando as contas, já é praticamente casado. Retomando ainda essa questão de direito à herança, o casamento e a união estável, mais uma conquista que eu acredito que veio, e aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas mais um direito que a gente acabou conquistando com essa decisão da STF foi o direito de adotar criança, certo? Ou a gente já tinha esse direito antes? A gente já meio que começou a ter esse direito lá atrás, quando a gente teve a união. Mas agora a gente tem um respaldo jurídico muito maior para poder fazer isso. Inclusive, pessoas solteiras agora também podem fazer adoções de crianças, né? Sejam elas hétero, LGBT, enfim, o que for. Bom, vamos partir para uma conquista então um pouco mais recente. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. Principalmente tirar essa rusga, porque assim, tem gente que fala que fez-se uma nova lei para que a homofobia se transformasse em crime. Tem gente que falou que a LGBTfobia ela foi equiparada ao racismo. Explica pra gente mais ou menos aí o que aconteceu. Por que hoje em dia LGBTfobia é crime? Teve uma decisão nesse sentido, né? Mas esse é uma problemática ainda dentro da nossa sociedade LGBT, porque a gente vai precisar enfrentar a máquina judiciária para fazer que essa decisão seja validada. Por que eu tô falando isso? Porque dentro do direito penal é diferente do direito civil, do direito familiar, do direito comum brasileiro, né? Um direito que exige muito mais prova, existe um processo muito mais robusto dentro dele para que decisões tomadas dentro de seus argumentos possam valer, né? A gente tem a equiparação da homofobia ao racismo, mas vocês sabem quantas pessoas vocês conhecem que foram condenadas a racismo? Pouquíssimas, quase nula, né? De verdade, falando agora aqui, eu não lembro de nenhum caso de ninguém sendo condenado. Até porque, entrando também nesse quesito, eu acho que você vai acabar explicando pra gente, existe uma diferença entre o crime de racismo e de injúria racial. Vai ter isso também na nossa lei de LGBTfobia? Ainda não tem previsão, né? Mas tudo indica que sim. A gente vê pessoas cometendo racismo na televisão todo dia, principalmente representantes do governo, né? Mas a gente não vê nenhuma condenação nesse sentido. Por quê? Porque a nossa máquina judiciária, acredito eu, que não está preparada para lidar com um crime dessa magnitude, para lidar com esse tipo de acusação. Talvez porque esse crime também esteja enraizado dentro da mente das pessoas que julgam esses casos, o que torna a coisa muito mais difícil. Pra gente comprovar que houve um crime de homofobia, que houve um crime realmente ali que a pessoa vai ter que ser condenada, assim como pelo racismo, vale lembrar que o crime contra racismo é
inafiançável, assegurado pela nossa Constituição Federal. Então, se você for preso por racismo, você não vai fazer igual o filho de fulano de tal, riquíssimo, que atropelou e matou alguém, pagou 100 mil reais e saiu da delegacia. Não, você vai ficar lá preso até o trânsito em julgado da sua sentença. E não vai ter como você sair de lá. Você vai ter que cumprir sua pena. Só que quantos casos vocês viram isso acontecer no Brasil? Quase nenhum. Eu mesmo, como advogado, formado desde 2015, trabalho com direito desde 2010, nunca vi. Que uau. Então, apesar da gente ter essa lei aí, é só a força do nome, né? Ainda não impede muita coisa propriamente dita, né? Eu acho que é o começo de uma busca. Eu acho que é o começo de um direito futuro, né? Começamos com isso, mais pra frente vamos ter mais alguma coisa, e isso vai acordando a sociedade aos poucos. Assim como a gente já conseguiu desconstruir muita coisa na nossa sociedade, pode ser que isso seja um embrião de algo maior que a gente vai conquistar no futuro. Você falou um pouquinho já disso quando você disse do casamento, né? Do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo que a gente conquistou. Mas nessa questão aí da LGBTfobia ter se tornado crime, o que foi decidido pelo STF é que, até que haja uma lei específica tratando da LGBTfobia, ela vai ser tratado do mesmo jeito do crime de racismo. Existe uma preocupação da minha parte, amanhã ou depois, o pessoal do Congresso, da Câmara ou do Senado, faça uma lei que não puna necessariamente a homofobia, a LGBTfobia, na verdade, né? Que dê direitos a pessoas como um certo pastor aí, que eu não falo nem o nome porque traz azar, mas que um certo pastor tenha direito de pregar, de falar absurdos sobre pessoas LGBT. Existe uma maneira do STF impedir isso, ou nesse caso a decisão do STF ela ainda está ali correndo o risco de não ser a decisão, né? O STF, para ele fazer alguma coisa, ele precisa ser provocado. Seja por meio de alguma ação, por meio de algum ofício, né, alguma requisição de autoridade pública. Então, nesse caso, o STF já decidiu. Então, a gente vai ter, possivelmente, futuramente, uma lei nesse sentido. E aí a gente vai ter que verificar o que essa lei determina. Porque se essa lei não for punir com grande força esse crime, não vai ter adiantado de nada essa decisão do STF. Você pode colocar lá uma lei onde a pessoa que cometeu o crime de homofobia vai pra cadeia de 2 a 3 meses. E aí a gente vai ter que entrar com uma ação perante o STF de inconstitucionalidade de várias coisas, pedindo para que isso seja revisto, pedindo para que essa lei seja declarada como inconstitucional. Infelizmente a gente não tem algo fixo, algo firme que fale o crime de homofobia é assim, vai responder a pena tal, entendeu? Assim como a gente tem o crime de homicídio, por exemplo. Geralmente o que a gente vai ver na nossa prática? Vai ver uma pessoa que cometeu homicídio por LGBTfobia, por transfobia, ela vai responder pelo homicídio e o juiz vai agravar essa pena por conta da homofobia praticada. Então a homofobia não vai ser o fator central dessa condenação. Ela vai ser um tempero que vai agregar gravidade, que vai agregar sangue a essa sentença, né? Que vai deixá-la muito mais grave. Entrando numa discussão um pouquinho mais nichada, Will, você pode até falar rapidinho sobre isso. A LGBTfobia ela já é crime e já tem gente notificando isso de maneira errada. Por exemplo, quando a gente teve o caso da youtuber bolsonarista lá, a Carol Heller, depois descobriu-se que não foi LGBTfobia, né? Que teve toda uma confusão, etc e tal, que não bateram nela única e exclusivamente. Claro, que foi um homem gigante batendo numa mulher lésbica. Tem um fundo de LGBTfobia nisso sim, mas não foi a razão específica dele ter agredido ela, né? E aí o processo virou. Ela deixou de ser a vítima para se tornar a ré numa coisa que se chama, se não me engano, denunciação caluniosa. Você pode explicar pra gente, né, rapidinho, quais que são as implicações da gente denunciar alguém por LGBTfobia sem que tenha de fato sido um caso de LGBTfobia? Trata-se da falsa comunicação de crime, né? E isso vale para todas as esferas da nossa vida civil. Qualquer pessoa que imputar a outra um crime, sendo que esse crime não aconteceu, ou comunicar à autoridade pública que um crime aconteceu, sendo que ele não ocorreu, ela pode sim incorrer penalmente e às vezes civilmente em uma ação. Ela vai ter que pagar com a liberdade dela numa ação penal e pagar, às vezes, de dinheiro, indenizatoriamente, alguém que sofreu essa denunciação caluniosa, né? Então, nesse caso específico, ela não sofreu crime de homofobia, ela tentou fazer isso para gerar uma comoção social, para gerar um empenho das autoridades em cima disso, aí ela vai responder, sim, penalmente e talvez civilmente por isso, porque é uma figura pública que tentou influenciar muita gente para algo que não aconteceu. Algo típico de bolsonaristas chamados fake news, né?
A gente já tá acostumado Já até, né, gata? estamos Quando não tem muito uma fake news acostumados. desse povo que a gente estranha. Sim. Só pra ter certeza que eu entendi direitinho, você explicou agora, mas quando a gente fala de penalmente, a pessoa paga com a liberdade, ela pode ir pra cadeia. Quando a gente fala de civilmente, a gente tá falando de multa, é isso? Dinheiro, isso, dinheiro. Você foi obrigado bom e velho a aqué. se retratar em comunidades, em redes sociais, na televisão e pagar indenização no valor de tal a tal pessoa. É isso aí. Bom, vamos encaminhando um pouquinho aqui pro nosso final do nosso vídeo. Tem uma vitória aí que a gente não pode comemorar ainda, a gente não pode contar com o ovo no Edir da galinha, que é a questão de homens gays e bissexuais poderem doar sangue, né? Você fez um artigo sobre isso lá no Dentro do Meio. Inclusive, se é a primeira vez que a gente tá se vendo aqui, recomendo que você acesse o dentrodomeio.com, dá uma olhadinha lá no site. Não esquece também de curtir e comentar o vídeo para que esse tema chegue em mais pessoas, mas vamos retomando aqui. Sobre homens gays e bissexuais poderem doar sangue, o que muda? A partir de agora, a gente tem um respaldo jurídico, não é determinativo ainda, nos permite requisitar a doação de sangue. Então, por exemplo, se eu me sinto na vontade de ir lá e doar sangue, eu consigo ir lá e doar com base nessa decisão. Ainda não é algo determinativo porque as mudanças legislativas no que tange ao nosso Ministério da Saúde ainda não aconteceram. No que tange, eu acho você, desculpa te interromper, mas eu acho vocês advogados falando tão bonito, você já me meteu em correr, você já me meteu no que tange, eu tô aqui louca com seu vocabulário. É o vocabulário normal. Em relação ao Ministério da Saúde, as mudanças legislativas internas dele ainda não ocorreram. Então, dentro do Ministério da Saúde, a gente ainda tem aquela resolução. Uma resolução hiper, qual que é a palavra? Atrasada? Não. Medieval? Não. Preconceituosa, discriminatória, péssima, não deveria estar ali. Quando, tipo assim... Eu falo que você traiu o seu namorado, sendo que eu acabei de trair o meu. Hipócrita. Hipócrita, achei a palavra. Todas aquelas orientações são hiper hipócritas. Por quê? A gente tem que homens héteros podem doar sangue livremente lá. Só que, quantos homens héteros vocês conhecem que já foram naqueles lugares que tem a luz vermelha? Você acha que ele vai falar pra mulher que ele comeu 15 na noite passada e tá ali doando sangue? Mais. Homens gays muito mais sadios que essas pessoas não podem doar sangue. Então é uma vitória para a comunidade LGBT igual ao crime de homofobia. É um começo. Isso é para ser mais rápido, para que o Ministério da Saúde já regulamente isso, já atualize suas normas, porque países muito maiores como o Reino Unido e Estados Unidos já estão permitindo essa doação de sangue. É uma pena, inclusive, que a gente tenha que ter chegado no ponto de a gente ter uma pandemia dos bancos de sangue e os hemocentros aí estarem praticamente secos para que esse tema finalmente fosse votado de fato, né? Porque isso começou a ser discutido em plenário em 2017, só voltaram a julgar agora em 2020. E no momento que a gente está gravando esse vídeo ainda, a votação ela nem acabou. Pode ser que algum ministro peça vistas ainda, fazendo com que a gente ainda não possa doar sangue, sabe lá Deus até quando. Então é muito preocupante que a gente tenha que chegar numa situação tão lamentável para que o assunto seja levado a sério. Ainda assim, mesmo a gente estando com hemocentros secos, ainda tem gente dizendo que é melhor que gays não doem sangue, porque o nosso sangue pode ter mais chances de estar infectado do que o sangue de uma pessoa heterossexual, que não faz o menor sentido. Eu gosto daquela argumentação que gays vão virar X-Men. Pode ser por isso. Eu amo. Teve um político norte-americano dizendo que, na verdade, a gente não quer os mesmos direitos, porque nós não somos humanos. E assim, se for pra ser X-Men, eu quero deixar bem claro que pela cor da minha pele aqui, eu quero ser a Tempestade, já disse. Eu sou a Capitã Marvel careca. Bom, eu acho que é isso. A gente tratou aqui os temas mais importantes discutidos na STF. Você quer colocar mais alguma coisa, Will, nessas conquistas que a gente discutiu aqui? Eu queria dar um recado para a população que assistiu esse vídeo. Como eu falei no começo, o Brasil tem 3 poderes, né? E os 3 poderes emanam e mandam em nosso país. Quando alguém de algum desses poderes fala assim, eu mando, aqui quem manda sou eu. Não, você não manda em nada. Quem manda são os 3 poderes em harmonia, democraticamente, de acordo com a Constituição. Deixem um like, se inscrevam no canal. É isso. Bom, gente, como o Will disse, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de curtir o vídeo. Compartilhar também com seus amigos, seja no Instagram, no WhatsApp, onde você quiser, para que as pessoas entendam um pouquinho mais de por que é tão importante a gente pressionar o pessoal do nosso Congresso para não precisar sempre do STF tomar decisões ao nosso favor. De mais e mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.